Muito bem, gente, vamos examinar o panorama do mercado visto no dia 22 de 7 de julho de 2026. Olha, metade do ano já foi, já estão começando o segundo semestre, aí a gente começa a se preocupar já com 2027, né? Ou seja, começa a pensar o que poderá acontecer com 2027, inclusive com um novo presidente da República. Eu sou o professor Circulato, professor titular da FEA USP, já me aposentado, mas ainda continuo professor titular da FEA PUC de São Paulo, ainda dou uma aula por semestral. Bom, em termos de Brasil, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a inflação. Né? Essa é sempre a nossa grande preocupação. Né? A inflação no último mês de junho, ela foi a 0,16, quer dizer, 0,15, 0,70, 88 em maio, 0,67 em abril, 58 em maio e junho, 0,16, março, 0,88 e 0,16. Teve uma acomodada razoável, certo? Por que essa acomodada razoável? Primeiro porque, como é que está o dólar? O dólar ele veio um processo de queda. Por exemplo, só para você saber, hoje o dólar está a 5,08. Quer dizer, você contendo o dólar, tá? Você consegue segurar uma grande parte do efeito que existe na inflação de todos os produtos que a gente vai importar e mesmo aqueles que a gente exporta, né? Porque se eu posso exportar ganhando muito mais dinheiro, eu vou querer também repassar isso para o mercado interno, porque eu tenho a alternativa de vender bem para fora. Tá? Então, o dólar nessa faixa de 5,08, ele consegue manter uma inflação, a gente consegue manter uma inflação razoável. A outra questão é o efeito da guerra no exterior. Bom, o barril de petróleo hoje estava a 94,12, quer dizer, saiu de uma faixa de 70, foi para uma faixa de 120, voltou para 90 e está subindo agora outra vez em função desse efeito. Veja, e é uma guerra chata, né? É aquela guerra de dia a dia. Eu solto uma bombinha no quintal da sua casa, você solta uma na minha. Você sabe aquela briga de dois caras da rua de cá e da rua de lá? Então você passa na rua de lá e atira lá uma bombinha. O cara vem e atira em você. O Irã, o que o Irã faz? Ele atira numa base na Jordânia, numa base no Kuwait, ou seja, os Estados Unidos têm base em vários países ali ao lado de todo aquele mar que beira o Irã. Então, a forma dele atacar os Estados Unidos é atacando as bases militares americanas que existem em cada um daqueles países. Bom, aí ele só tem que ir lá e fazer o quê? Atacar uma base do Irã. A pergunta é, bom, fora isso, você vai fazer o quê? Vai atirar uma bomba em toda a sociedade? Na capital do Irã? E atingir as pessoas que não têm nada a ver? Percebe? Então a guerrinha fica essa guerrinha chata, que no fundo ela fica extremamente implicada no Estreito de Hormuz. A Irã fecha o Estreito de Hormuz, o petróleo é o quê? O petróleo sobe. Não, vamos conversar, vamos discutir, vamos deixar passar o navio, o petróleo é o quê? O petróleo cai. Tá? Para nós, qual é o efeito? Nós só por conta do petróleo. Subiu o petróleo? Bom, tá bom. Tá certo? Ou seja, nós vamos ganhar dinheiro. Tanto é que, como é que nós estamos mantendo o preço da gasolina e do diesel internamente? Você gastava para produzir o barril de petróleo em 40 e vendia por 70. Bom, você tem esse lucro aqui. Então agora você está vendendo por 90. Aumentou o teu lucro, certo? Porque o teu preço de produção continua o mesmo. Então o governo veio e fez o que aqui? Então, uma taxa de 12%, né, desse lucro, né, em relação a esse lucro a mais que está fazendo, e distribui isso no preço do diesel e da gasolina. Então, você não está tendo um efeito gerador de quê? De inflação aqui dentro do país. Bom, então, dá para pensar qual a expectativa de inflação para o ano de 2026. O mercado está na faixa de 5,2% de inflação para 2026. Tá?
As perspectivas para 2027, tá? O pessoal está pensando na faixa, que pode chegar na faixa de uns 4 a 5, tá? Está falando muito de 4,4. Eu não sei como é que eles conseguem pensar, né? Não vai dar 4,32, 4,30. Quer dizer, no fundo é o seguinte, né, cara? Você fala 4, você fala 4,5, outro fala 4,7, aí soma, né? Divide, tira a média e inventa um número aí que saiu 4,32, que é um número meio maluco. Bom, mas essa é a primeira preocupação com a inflação. A segunda preocupação é a nossa taxa Selic, certo? E a nossa taxa Selic, ela começou aqui com 15%, né? Depois as reuniões são basicamente cada 2 meses, né? Há uma reunião, essas reuniões caem para 14,75%, depois caiu para 14,50 e agora cai em 14,25. A expectativa qual é? É chegar em dezembro a quanto? Tá? Bom, o mercado está falando que chega em 13,75. 13,75. Eu olhei a bolsa de futuros, e o pessoal está falando lá em 13,90. Tá? Bom, 13,75 é a mesma coisa, né? Uma grande diferença. A pergunta é, se eu botei 100 aqui, tá? 100 mil aqui, a pergunta é com quanto eu chego aqui, até o final do ano. Essa é a questão. Quanto deu a Selic no ano? Compreendeu a ideia? Esse é um grande número. Então, se eu comecei com 15, eu caí para 14,75, 14,50, 14,25, mesmo 13,75, uma média grosseira disso vai dar quanto? Vai dar uns 14, 20. Então, por 100 eu vou sair com quanto? 114,20, certo? Então eu tenho que medir o 14,20 contra a inflação de 5,2. Esse é o número importante. 2 para 2 nada, 5 para 14, são 9, né? Certo? 9 de quê? Juros reais. Sabe o que são juros reais? É que você ganha dinheiro sem fazer o quê? Nada. Tá certo? Porque a inflação está o quê? Está corrigida. Então, por exemplo, eu saio no final com 100, eu saio com 114,20, dos quais os 14,20 de juros que eu ganhei, 9 eu posso o quê? Eu posso gastar. Então, isso é o nosso problema. Nós estamos com juros reais muito o quê? Muito elevado. Então, está entrando dinheiro aqui no Brasil para investir em título público? Tá. Porque qual a alternativa de você investir em título público? Você fica com o real na mão, concorda para nós brasileiros? Você fica com o título que é emitido pelo governo, você fica com os reais que são emitidos também por quê? Pelo governo. Olha, é melhor ficar com os títulos emitidos pelo governo que te dão o quê? Para cada título dão R$9, você fazendo nada. Então o cara chega para mim e fala, pô, você aqui tem um investimento e tal. Eu vejo um cara e fala comigo, investimento em Sorocaba, nós estamos numa área, vamos fazer um imóvel, tal, porque vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Pô, cara, eu estou com quase 80 anos, pô. Você acha que eu vou sair daqui, vou ter Sorocaba, vou mandar no terreno, pô, de vez em quando dá uma passada lá, como é que está a obra? Me preocupando com uma coisa que vai demorar 2 anos né, entre o começo e o final do processo, 2 anos. Eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar em viajar amanhã, né? Eu tenho que começar a ter uma vida mais tranquila. E vem tranquilidade, que eu ganho quanto? 9 sem fazer o quê? Nada, certo? Então, esta é a grande questão. No fundo, isso daqui estaria representando esse a mais, esse 9, qual o risco do Brasil, certo? Eu não acho que o Brasil tenha esse risco. Se ganhar um ou ganhar o outro, o Congresso hoje tem uma condição de
não dá alternativa assim, de grandes mudanças na economia brasileira. O Congresso, né, tem todo o nosso orçamento está o quê? Já direcionado. A parte livre do orçamento que o governo poderia gastar está na mão de quem? Dos congressistas, tá certo? Nem sempre, né, colocando dinheiro em bom lugar. Mas o fato qualquer é que não há condições de você ter grandes transformações aqui no Brasil, em termos dos próximos, da próxima gestão. Então, tanto qualquer que seja o vencedor da eleição, a expectativa é de que o Brasil continue mais ou menos da mesma forma. O que é essa mesma forma? É manter uma taxa de juros alta, tentando cair esse juro real, tá certo? Cair para um juro real de 7% de juros reais, certo? Então, por exemplo, se a inflação for para 4,5%, tá? 7 mais 4,5%, 7 vão para 11,5%, 12%. Ou seja, você tem uma Selic no ano que vem nessa faixa. Deu para entender a ideia? Tá? Se você conseguir fazer isso, 7 de juros reais ainda é um bom juro real. Tá? Uma taxa muito boa, um ganho real muito grande. Mas já sensibiliza muito menos a economia brasileira. Sensibiliza muito menos o crédito fica mais barato. Outra coisa, cada 1% de juros reais que você põe, são 100 bilhões que você põe na dívida do Brasil. Então, se você baixar, né, de juros reais de 9 para 7, você está botando 200 bilhões a menos de dívida. Então, a dívida que teria 78% do PIB, ou está crescendo, vai para 80% do PIB, acaba caindo, porque você está fazendo o quê? Está pagando menos juros. Está pagando menos juros, você está diminuindo o endividamento proporcional ao PIB que você vai ter. Tá claro? Bom, a outra expectativa, então, está aqui é do Selic, né? 14,20 ao final do ano, inflação 5,20, tá? Inflação, e a pergunta é o PIB, né? Quanto de PIB? Bom, o PIB foi assim, né? Começou o ano, falaram, não, o PIB Brasil vai dar 1,7. Não, melhorou, vai dar 1,9. Não, melhorou. 1,99. Pois, cara, não faria assim, né? Bom, conclusão. Qual é o PIB que nós falamos hoje no Brasil? 2%. O FMI acabou de mandar uma proposta de 2,4%. Ou seja, o FMI está dizendo que pode ser 2,4%. Então, o processo de geração de PIB, vamos dizer, está mais ou menos montado. Ou seja, a nossa projeção de exportação vai ser afetada em função dos 25% agora que os Estados Unidos colocou de sobretaxa, mas uma parte relativamente pequena dos produtos exportados. Então, a quantidade de exceções que eles colocaram na relação é muito grande. Então, você tem um espaço aí ainda para ter um PIB razoável. O que você espera para o ano que vem? Eu espero um PIB da faixa de 2% a 3%. Ou seja, o Brasil tem uma certa inércia na formação, né, dos seus recursos, que o PIB fica, ele anda, pode dar uns 5, 6, não vai dar, não vai acontecer isso tão rapidamente. Vai dar 1? Não, também não vai. Por quê? Porque ele tem todo um processo onde você está começando já agora aqui, nos meses de agosto, setembro, você está começando a trabalhar o que vai acontecer aonde? Em 2027. Né? A nossa safra para 2027 você vai estar começando a preparar. Então a tendência é razoavelmente nós ficarmos dentro de uma faixa de inflação de 4 a 5 e uma tendência de 7 a 8 de juros reais, ou seja, uma queda dos juros reais. Tá? A pergunta é, e como é que estão os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão numa questão que, por exemplo, no título de 30 anos está a 5,13. Há poucos dias atrás, semana atrás, estava 5,08. O título de
10 anos, que é um título importante, que mede assim, a perspectiva de longo prazo americana, está 4,63. Bom, não, há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, estava 4,40. Ou seja, há uma tendência de que a curva, a estrutura de tempo, de temporal de taxa de juros americana, ela vem crescendo, ela estava mais baixa. Ela estava aqui embaixo. Tá? O que vem acontecendo? O maior problema é que a inflação de 2026 está na faixa de 3,5% ao ano. Então, se você pegar aqui um ano, né, 2026, as taxas 3,77, 3,82, 3,97, 3,5% disso é o quê? 3,5% disso é inflação. Veja, o juros real, o quê? Bem baixo, né? Tá certo? Se eu pegar aqui o número médio, aqui, o número real é o 3,8 para 3,5, quanto está dando aqui? 0,3, né? De juros real, 3,5 para 3,80. Tá, né? 0,3 juros real, 0,4 juros real. Qual a perspectiva para, né, se aqui é 2026, aqui é 2027, vai. Se aqui está puxado, quer dizer que eles não estão acreditando que a taxa vai baixar muito. Ou seja, o controle inflacionário continua difícil nos Estados Unidos. E se você começa a sobretaxar uma série de produtos, esses produtos chegam no mercado americano aqui. Ele estava por 100, né? Você sobretaxou, então ele virou 125. Ele entrou com os preços de 125. Você acha que o cara que comprou o produto não vai repassar a sobretaxa? Isso vai ser um efeito o quê? Gerador de quê? De inflação dentro dos Estados Unidos. Por isso que tem uma lista enorme de produtos que saíram do quê? Da taxação dos 25%. Então, carne, grãos, frutas, quer dizer, tudo aquilo, café, que podia gerar inflação direta na mesa do americano, foi tirado, né? Nós estamos entrando numa lista aqui, minérios. O que está? Sapato. Sapato vai pagar 25%. Bom, também, se não me convido que eu não sou o maior produtor de sapato do mundo, né? Concordo? Não é o nosso ver, né? O negócio ainda não tem mais uma grande exportação de sapatos. Claro, a indústria de sapatos aqui local, né, tem um grupo de indústria aqui que exportava. Então você precisa ir lá, ver o que você pode fazer, o que você pode ajudar, tá certo? Mas é tratar os segmentos que foram afetados, né, tratar cada um de um jeito diferente, certo? Então o problema da economia americana é um problema que ainda não está sob controle. PIB americano, perspectiva para 2026 é a ordem de 2,3. E para 2027 também a ordem de 2,3. Ou seja, eles estão na faixa de PIB na faixa de 2. Tá? Embora eu ache, a minha observação é que há uma tendência de um forte crescimento do PIB com a questão da inteligência artificial, porque provavelmente nos próximos anos, né, longo prazo, a economia americana poderá ser muito diferenciada da economia dos demais países, em função do quê? Da inteligência artificial e, portanto, ela conseguir assumir a prestação de serviços a um preço muito mais barato em todo o mundo. Então ela passa a ser o maior prestador de serviços do mundo, a um preço do quê? Muito baixo. Tá? E isso pode dar à economia americana um grande crescimento, diferente de todas as economias do mundo. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode acontecer com a economia americana. Mas não é para já. Certo? Isso é uma coisa que deve acontecer à medida que as empresas que se envolvem com a inteligência artificial vão assumindo as suas posições de mercado e vão implantando as suas inovações, né, de forma prática, de forma desenvolvida. Tá bom?
Então é basicamente isso que eu tinha que falar para vocês. Desculpa aí, o telefone tocou, recebi chamado, mas enfim, é a vida, né? Então, boa semana a todos.